Moradores de Araraquara temem uma terceira onda da pandemia de Covid-19. Houve um aumento no número de casos e o prefeito Edinho Silva não descarta a adoção de um novo lockdown. Na janela da notícia conosco aqui ao vivo está o Matheus Teixeira, direto lá da Morada do Sol. Matheus, quais as suas informações então acerca desse pronunciamento do Edinho, já falando em um novo lockdown por aí? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, lockdown volta a ser pauta novamente aqui em Araraquara. O prefeito Edinho Silva se pronunciou na manhã de hoje através de uma live, falando sobre a subida no número de casos aqui da cidade. Além disso, falando também sobre as internações. Segundo o próprio Edinho Silva, 2 pessoas estão entubadas na UPA da Vila Xavier, que é o centro de triagem. A gente já acompanha aí a movimentação da UPA da Vila Xavier desde o início da pandemia, lá em março do ano passado. E segundo o prefeito, 2 pessoas estão entubadas lá, aguardando por transferência para hospitais que sejam públicos ou particulares aqui de Araraquara, porque eles estão com Covid, eles estão com casos confirmados, estão aí num estado mais avançado da doença. O prefeito Edinho Silva volta a falar de lockdown, ele decidiu implementar alguns critérios aqui para que esse lockdown possa ocorrer. Como assim? Ele definiu alguns pré-requisitos, alguma porcentagem aí no número de casos para que isso possa se concretizar. Caso esse número não chegue aí nesse pré-requisito do prefeito Edinho, lockdown não deve acontecer na cidade. Ele falou que isso ainda pode ser evitado, essa situação do lockdown. Vamos acompanhar um pouco o trecho dessa live que ele transmitiu na manhã de hoje. Se você não tem vacinação em massa, como que você evita o lockdown? Com distanciamento social, tomando todos os cuidados necessários. É isso. É hora de nós termos consciência. Ainda dá tempo. Vamos todos nós juntos nos unirmos numa grande corrente de conscientização para que a gente possa juntos evitar que Araraquara entre em lockdown novamente. Lockdown é ruim para o comércio, para o pequeno e médio empresário. Ele é ruim para o trabalhador autônomo. Ele é ruim para aqueles que já estão em situação de desemprego, que vivem muitas vezes do subemprego, de um bico. O prefeito volta a ameaçar um novo lockdown aqui na cidade, como a gente viu aí nessa live que ele divulgou na manhã de hoje. Vou falar um pouquinho dos dados. Nós estamos com os dados de ontem ainda. Eles não estão atualizados porque a prefeitura normalmente atualiza logo após o almoço todos esses dados. Eles normalmente soltam pelo menos os casos positivados. Então, nas últimas 24 horas, são mais 119 casos. A taxa de positivados que justificaria esse lockdown está em 21,13%. Além disso, são 22.655 positivados desde o início da pandemia. Nós estamos com os números de ontem das internações. São 192 internações, 99 em enfermarias, sendo uma taxa de ocupação nas enfermarias de 61% e 93 pacientes internados em UTI com a taxa de ocupação de 90%. Segundo o prefeito Edinho, essa taxa subiu nas últimas 24 horas. Nós vamos acompanhar e aguardar aí a atualização do boletim epidemiológico. Um último número aí para a gente falar e também sempre relembrar a população é o número de recuperados. Até ontem eram 21.187 recuperados da doença aqui em Araraquara. É com você, André. Pois é, o prefeito então, Edinho Silva, falando na possibilidade de um novo lockdown. Pelo menos o prefeito reconhece que o lockdown não é bom, não é? Principalmente para os trabalhadores, para as famílias, porque aí você tem problema de saúde, já traz também um problema social e pede a conscientização da população nos próximos dias para realmente evitar esse tipo de fechamento severo. Então, enfim, que realmente todo mundo se una, né, nesse momento, para que esse lockdown não seja decretado. O Araraquara já sofreu com isso num passado aí recente, inclusive fevereiro, um lockdown fortíssimo em todo o país. Então a gente fica realmente aqui aguardando e na torcida para que não precise chegar nesse fechamento severo de lockdown mais uma vez, como várias cidades da macro-região já vêm sofrendo. Obrigado, Matheus.